a gravação. Uhum. Bom, gente, estamos aqui na nossa aula do módulo 2, Governança Territorial, do nosso curso de Prevenção a Incêndios, Governança Territorial para Prevenção a Incêndios. Estamos aqui fazendo a aula com o Jaime Ferrer Martí, engenheiro agrônomo, que nós convidamos aqui para fazer essa aula no dia 11 de outubro. Ele vai falar sobre uma parte, né? Esse módulo foi dividido em 4 aulas, né? Então ele vai fazer a primeira aula hoje à tarde e a Regina vai fazer as outras 3 aulas, né? Na próxima semana. E aí a ideia do curso, né? Que é um curso online, né? De um projeto que chama Raízes Sustentáveis, né? Então, nesse projeto, envolve ações no litoral do Ceará e também no semiárido, né? A parte do semiárido, que é a que nós estamos tratando, vai lidar com a questão da prevenção de incêndios. Nós já fizemos várias ações, em Boa Viagem, visitas, seminário presencial, programa de rádio, né? Já fizemos aí conjunto de atividade de formação e essa é uma das atividades que é o curso online. Como ele é online, então ele tem a possibilidade de atingir pessoas que não necessariamente estão no território, né, mas tem uma amplitude para esse curso. Ele está na internet, né, qualquer pessoa pode aproveitar esse material e fazer sua formação. Então, obrigado a você que está nos assistindo, né? E Jaime já está conosco. Olá, Jaime, tudo bem? Olá, tudo bem? Como vamos? Muito Como vai, obrigado aí Rafael? pela sua disposição de colaborar conosco nesse curso. O Jaime vai fazer a Ah, apresentação dele, que já houve aí uma primeira parte, né? O módulo 1 foi dado pelo Adalberto Alencar, uma informação importante sobre sistemas ecoagroalimentares, né? A compreender a complexidade da agricultura, da produção de alimentos, né? A agricultura não está isolada no mundo, ela está relacionada com um conjunto de questões de mercado, de vida, né? De saúde, de sobrevivência e, logicamente, com a questão climática, né? Então, fez um painel inicial para a gente entender isso e agora nós vamos nos aproximando aqui do entendimento sobre a resiliência como essa capacidade de lidar com o imprevisto, né? Com as condições, né? Que aí tem um estudo, né? Feito pela, pelo Centro de Resiliência da Universidade de Estocolmo, né? São umas publicações, uns livretos, né? E do livreto da aplicação prática, né? Tem aí os 7 princípios, que é o que a gente vai, né, dar uma conhecimento, uma aprofundada hoje com o Jaime. Tá certo? Então, tá vou deixar certo. o Jaime aí à vontade para fazer a sua apresentação. Tá Valeu. ok. Tá ok. Obrigado, Rafael. Obrigado. Bem, hoje vamos trabalhar com este assunto. Eu vou desligar um pouco a câmera para não ficar, que às vezes a internet falha, tudo bem? Mas estou aqui, qualquer Ok. intervenção, aqui estou. Bem, como o Rafael falou, vamos trabalhar sobre este assunto, né? Governança territorial para a prevenção a incêndios. Eu vou dar este primeiro módulo, depois a Regina fará os outros seguintes. Regina Chaves. A gente vai trabalhar aqui sobre este assunto, a aplicação do conceito de resiliência. A resiliência é a capacidade de um sistema reagir mesmo a um imprevisto ou uma agressão, né? Uma surpresa dita. E ele tem, dentro desse Instituto de Estocolmo, ele trata com esse documento de 7 princípios, né? Ele mede, esse instituto tem vários trabalhos, mede os níveis que Ai, eu tô achando o teu o som um pouco baixo. Tem como aumentar um pouco? meu volume.
Sim, exato. Tá, vou tentar falar mais perto do microfone. É, a sua câmera está ligada, tá? Como é que eu desligo? Eita, Ah, tô tentando desligar aqui. tá ligada. Ok, Pronto. pronto, ok? Obrigado, Rafael, obrigado. Então, o que é a resiliência? Nesse estudo, ele define que é a capacidade de um sistema de apoio sofrer impactos inesperados continuar se desenvolvendo. O que são esses impactos inesperados? Pois podem ser crises climáticas, podem ser incêndios, podem ser enchentes, podem ser pragas. Então, isso afeta o sistema e, de um momento, a resiliência é o que faz com que esse sistema possa continuar se desenvolvendo mesmo afetado, e essa resiliência pode ser curto prazo, longo prazo, e aí vai ser a capacidade de resiliência que vai dar continuidade a esse sistema. E esse estudo ele se baseia em 7 princípios. Isto aqui é uma publicação que pode ajudar a fortalecer, né, a economia dos ecossistemas e da biodiversidade, né, fortalecer nossos estudos, né? Aqui trabalha medindo o que importa na agricultura e sistemas alimentares. Então, é uma síntese dos resultados e recomendações para o relatório de fundamentos científicos e econômicos da agricultura e alimentação. Os princípios. Os 7 princípios. Ele também diz de preservar a diversidade e a redundância. Né? A diversidade, no caso, pode ser tanto biológica, como de atores, como de componentes do sistema, e a redundância é quando um fator faz o mesmo papel que o outro fator, né? Por exemplo, numa crise, uma enchente ou um incêndio, estão os bombeiros, está a vigilância sanitária, a defesa civil, estão vários atores que podem fazer a mesma função nesse processo quando uma crise inesperada ou surpresa surge, né? Um exemplo que o Rafael o outro dia colocou, que também é bem interessante, os polinizadores, né? A abelha está fazendo um trabalho de polinização, mas aí a abelha sem ferrão também faz. Se houver então, os pássaros também, e assim vai. A redundância é que uma ação possa ser suprida por outro agente num processo de resiliência. Gerir a conectividade. A conectividade dentro do sistema é muito importante porque os atores conectados têm uma ação de resposta mais eficiente, não é isso? E aí você tem que ver como isso funciona e como estão integrados e como a gente pode ver que isso tudo interaja e a conexão entre os atores funciona. No princípio 3, temos que gerir as variáveis lentas. No caso, as variáveis lentas são aquelas que demoram, com os ciclos ou as plantas, mas elas também são importantes, pois estão ali, então elas precisam estar contabilizadas, né? E para isso temos os mecanismos de feedback, né? Que podem nos dar uma resposta e como a gente pode ver como estão se desenvolvendo isso. Promover no princípio 4, promover a compreensão dos sistemas e adaptativos complexos. Então, a gente tem que ver que temos que compreender os sistemas de todo modo, né? Sobre os sistemas adaptativos complexos. Essa complexidade, né? Dentro desse sistema, que ele pode se adaptar
para promover a resiliência. A conexão deles todos, a gente vai ver um por um, mas a conexão deles todos é o que gere o manejo e a promoção da resiliência. Encorajar a aprendizagem. Alguém encorajar a aprendizagem não é somente acadêmica, nem disciplinar, mas também a aprendizagem dos povos, a aprendizagem dos costumes, de outras culturas, para que isso sempre fique dinâmico, né? Porque o aprendizado é dinâmico, ele não é fechado, não. Agora já não. Você cada vez pode aprender mais, estar apto a aprender mais, né? Alargar a participação. Você tem que quando uns agentes, ou uma comunidade, ou uma associação está participando de um processo, você tem que tentar que essa participação se prolongue ao longo do tempo, para que eles possam continuar o processo dentro desse sistema. Por isso, alargar a participação nesse sentido é que não é pontual a participação, e sim ao longo do tempo. E o sétimo princípio é promover sistemas de governança policêntricos. Isso daí se torna de uma forma que não fica uma governança individual de alguém ou um ponto que toma todo o controle, sim várias governanças em vários sistemas, pois às vezes uma ocorrência ou uma ação está ocorrendo em outra localidade e tem que ter uma governança local para que aquilo se resolva. No caso de um incêndio, caso de uma surpresa indesejável, né? Nesse caso. Então, assim, ó, policêntrico de governança, a gente consegue que isso não fique restrito a um tomador de decisões, e sim vários tomadores de decisões, porque às vezes ocorrem em sistemas diferentes. Muito bem, só Diga. voltando, Sim, Rafael. Jaime, é interessante, né, esse quadro, né, porque é o que você vai passar a detalhar agora, para Exato. entender essa questão geral, né? A resiliência de um sistema, ela pode ser maior ou menor, e o que vai fazer com que ela seja mais adequada, ou mais adaptativa, né, ou tenha mais condições de sucesso ou menos, é o nível desses elementos, né, desses princípios aí que foram identificados, né? Poderia ter outros, mas vamos dizer assim, os principais, né? Os elementos principais de um sistema resiliente, né? Então, resiliência, como você explicou, é a capacidade de se recuperar, né, de um choque, de um incidente, algo que não estava previsto, né? Algo como uma pandemia, né? De repente, as UTIs passaram a ser muito importantes, mas tinha hospital que nem tinha UTI mais, tinha, né? Sim, Tinha baixo uso e tal, e achou que não era importante, foi tirando as UTIs e tal. Chegou o momento da crise, não tinha UTI para todo mundo, né? Então, essa é a questão da resiliência, né? É a nossa capacidade de sobreviver em condições adversas ou de se refazer, né? Quantos de nós, quanto tempo a gente sobrevive sem um supermercado, né? Por exemplo, nós da vida urbana, quer dizer, né? Os agricultores têm uma resiliência maior porque eles têm uma produção de alimento, né? Eles têm uma condição, mas essa condição pode ser afetada, né? Numa crise de uma inundação, uma seca, essa produção de alimentos pode cair. E aí como é que, né? Se você só tem um tipo de produto, né? E ele for atacado por uma praga, se tiver uma praga, alguma coisa assim, você não tem alternativas, né? Você fica submetido a essa crise. Então, logicamente, que nós estamos falando aqui exatamente isso: gestão de crise, a capacidade nossa de lidar com elas. E esses elementos são importantes, mesmo que eles sejam, às vezes, trabalhosos. Se lidar com participação, com democracia, com colaboração, né? Exige muita colaboração, uma vida comunitária, né? Não é só você sozinho, mas é as é isso. suas.
as suas vizinhanças, né? Como é a relação com os vizinhos, né? Eles ajudam, né? Às vezes as pessoas idosas têm uma rede de apoio, né? Ali, de que as pessoas estão olhando, né? Elas estão se percebendo, elas estão buscando ajudar umas às outras, né? Então, quer dizer, a questão da coletividade, a questão de entender que nem tudo é numa velocidade fast food, né? Tudo, às vezes as coisas precisam de tempo, então, quer dizer, ter um conhecimento sobre isso, né? Incentivar o estudo, a aprendizagem, né? Que se ensina não necessariamente é o que se aprende, mas vamos dizer assim, existe um saber, né? Que não é o acadêmico, né? Existe um saber de um tradicional. conhecimento, né? Do fazer da coisa, né? Que é passado de pai para filho, é um conhecimento oral às vezes, né? E nem sempre é equivocado, mas, né? Muitas vezes é útil, né? Então, quer dizer, esse conjunto de questões é que fazem com que você tenha um sistema resiliente, ou não. Exatamente. Muito bem colocado, Rafael, muito bom. E realmente é, porque assim, como a gente fala de imprevistos, né, o tema do nosso curso, né, de um incêndio, né, ou uma queimada descontrolada, né, que às vezes acontece num asseio, numa limpeza, mas aí na hora descontrola, tem que ter uma organização para poder fazer o corta-fogo, poder tirar, às vezes mexer a comunidade, né, porque ele avança, né, quando avança. Então, assim, é, esses princípios, a gente, como você falou muito bem disse, tem vários, mas eles já nos dão um, um caminho para você ter uma resposta para uma crise, né? Uma surpresa, né? Que a gente estava chamando, né? Porque nem tudo é previsto, mas se você tem uma estrutura mínima, ou pelo menos já está meio programado, por uma eventualidade adversa, você já tem pelo menos uma forma de resposta, né? E isso daí fortalece, né? Quando a gente fala, né, do primeiro princípio, eu vou desconectar um pouco, senão eu fico sem a minha conexão, não é essa balaio, né? Quando a gente fala em preservar a diversidade e a redundância, né? A gente tem num sistema socioecológico diferentes espécies, tipo de paisagem, sistemas, grupos culturais, e essa diversidade também é uma força nisso, né? A gente tem que ver que a diversidade também é essa força para respostas às vezes necessárias, né? E essa redundância, como estava dizendo, é que várias ações podem resolver o mesmo problema, que não existe muitas, que não fique específico somente um, né? Para uma coisa, mas sim vários mecanismos que possam dar uma resposta quando houver uma diversidade, uma adversidade. Por isso colocam instituições recorrem a diferentes opções para responder à mudança e lidar com as incertezas e surpresas. Ou seja, diferentes opções, né? Como a gente E- vê que a intervenção do Mas, homem... Jaime, Oi, sobre isso, sim, no capitalismo, não pode prosseguir. No capitalismo, sim, sim. a redundância ela é uma coisa meio um desperdício, né? Você tem vários. É, Por que que você tem, vai manter vários sistemas em paralelo, né? exato. É a monocultura, a dita Ou é monocultura. concorrência, né? Que é visto como algo, né, pernicioso. Você tem uma concorrência, você tem alguém que está ali ameaçando a sua posição, né? Uhum. Ou é uma coisa que assim, que está se repetindo, né? E aí parece meio inútil. Mas para a resiliência, o fato de haver vários agentes realizando a mesma, ou com as suas particularidades, né? Realizando as mesmas funções, né?
O pássaro e a abelha, logicamente, que são bichos diferentes e fazem coisas diferentes, mas do ponto de vista da polinização das plantas, eles cumprem um papel similar, né? Uhum. Como o vento ou outras coisas. Mas para um sistema, um ecossistema, né, um sistema ecológico, o fato de você ter polinizadores diversos pode fazer com que o desaparecimento de uma espécie não impeça a polinização e, portanto, a continuidade da vida das outras espécies, né? Exato, Questão crucial. Então, nem sempre o que se repete é inútil, né? Às exato, vezes acontece em paralelo porque tem um sentido aquilo lá, que é garantir, ter mais segurança, né, de que aquela condição de existência ela se mantenha. exato. As abelhas, né, as sem ferrão e as africanizadas, né, fazem o mesmo papel, né, mas ao mesmo tempo você vê que umas desapareceram, reduziram elas, né, as sem ferrão, a outra foi muito incrementada, mas quando você vai ver, as duas são necessárias, né, para esse processo, né? E assim, muito do que a gente está vendo que na biosfera, muitos dos impactos geralmente são antrópicos, né? Desmatamento, queimada, poluição, aquíferos contaminados, utilização de agrotóxicos, né? Muito equipamento pesado, compactação do solo, né? A gente vê muito isso quando vai todos querem colocar, tudo bem, esse trabalho não é fácil, mas tem que estudar para ver a física do solo, se compacta ou não, época de fazer manejo, como faz o manejo, né? Tudo isso é interessante, né? Para a gente ver. E como é que a gente pode preservar a diversidade e a redundância? Conservar e avaliar a redundância, você tem que ver qual é, e tentar mantê-la, a redundância dos agentes que podem, dentro desse processo de possíveis adversidades ou surpresas, né? Você vê e quais são. Aí você vai avaliá-los, né? Por exemplo, pode ter risco de incêndio, está a Defesa Civil, temos brigada de incêndio, temos corpo de bombeiros, temos voluntários, fizemos um treinamento, ou seria essa comunidade para ajudar essa e vice-versa. Então, você tem que tentar ver como isso, para um processo ou uma situação adversa, você tem mecanismos. Manter a diversidade ecológica, isso é fundamental, pois se você tem diversidade ecológica, você tem mais respostas dentro disso. Quando você tem um sistema de produção, na agricultura familiar, ela é diversa, não é uma monocultura, eu só planto isto. E se isso não vender mais? Aí acabou. A diversidade é o que faz a composição da renda e a qualidade vai aumentando. E aí, nisso, com implementar a diversidade, se ela vai, você pode ir aumentando ela, colocando ela em funcionamento, e implementar a redundância nos sistemas de decisão. Quando forem tomar uma decisão, se vamos ampliar a produção, se vamos fazer brigadas ou treinamentos, né? Você vê a redundância quando for tomar essas decisões, né? Para você não ficar curto na hora de tomar as decisões e posteriormente não ter uma resposta, né? E o menor enfoque na maximização da eficiência. Quando você pega, quando você foca no máximo da eficiência, você é, neutraliza os outros, né? Por exemplo, se você vou para a eficiência máxima na produção de frutos de qualidade,
Mas aí você está desperdiçando frutos, porque nem toda planta ela chega nesse processo de cor e calibre que o mercado acha que quer, e aí joga um monte de frutos que não entram nessa cesta, porque o supermercado ou o mercado exigente só compra aquilo, mas talvez melhor você abrir, não tão eficiente, mas ter um leque que possa realmente comercializar e, ao mesmo tempo, suprir as necessidades disso. Se houver alguma dúvida, alguém quiser falar, viu? A qualquer momento, pode interromper. Na agricultura, fortalecer os recursos naturais através da biodiversidade. E aí tomamos como um exemplo maior, né, um dos sistemas mais resilientes, os sistemas agroflorestais, né? Porque ele abrange os três estratos, né? Arbóreo, arbustivo e herbáceo. E aí você tem uma distribuição de utilização da luz, dos nutrientes, da umidade, dos micro-organismos, e isso fortalece ele pela própria estrutura, porque ele estrutura o solo, tem uma cobertura no solo, protege a fertilidade, favorece o processo de compostagem natural. Porque, assim, o sistema agroflorestal, quando a gente fala florestal, é o equilíbrio perfeito, né? A floresta ela vive só. Se você não mexer, vive só por si só. Com todas as suas interações. Se você não queimar, se você não desmatar, ela mesmo vai se retroalimentando o tempo todo, continuamente. Se você deixar uma mata quieta, ela mesma vai se replantando, se rebrotando e se retroalimentando. Quando você chega em uma floresta que tem um sistema adequado, você vê que tem todo um mus, que tem toda uma serrapilheira, que tem um sistema de recria por eles próprios. Então, um dos sistemas mais resilientes, né? A gente pode traduzir como sistemas agroflorestais. Aqui, preservar a diversidade e a redundância. Temos que ter a redundância nos sistemas socioecológicos, isso daqui a gente falou anteriormente, mas aqui, para não ficar menos, reforçando, aqui são eles. Né? Manter a diversidade ecológica, implementar a diversidade e a redundância nos sistemas de decisão. A principal mensagem desse primeiro princípio, a gente pode dizer que são os sistemas caracterizados pela diversidade, espécies, atores, fontes de conhecimento, plantas, todos são sistemas diversos. São geralmente mais resilientes do que os sistemas sem diversidade. Comparativamente, num sistema agroflorestal ou uma monocultura, a gente sabe que se der uma praga em um sistema de monocultura, o estrago é maior. Em um sistema diverso, você vai sentir menos, vai sentir, mas de forma paulatina, não é tudo de uma vez, como quando chega em um cartucho em uma monocultura, lagarta do cartucho na monocultura do milho. Quando pega, é muito rápido. Mas se você tem a sua lavoura com milho, feijão, jerimum, mandacaru e outros cultivares, você vai sentir menos o impacto, né? E no sistema herbóreo, com sabiá, com pau branco, pau d'arco, e aí você vai sentir muito menos o processo de um ataque de praga. Por isso a diversidade é muito importante. E a redundância constitui uma forma de seguro, ou seja, você tem mais de uma resposta para dar
uma perda ou uma insuficiência noutra. Umas partes do sistema compensam as perdas, né? Então, a redundância é ainda mais importante quando os componentes que a proporcionam redundância reagem de forma diferente à mudança e à perturbação, tendo uma diversidade de resposta para esse mesmo problema. No princípio 2, a gente vai falar sobre a conectividade, que pode ser positiva, mas também negativa. Em um elevado grau de conectividade, facilita a recuperação pós-perturbação, né? Elevado grau de conectividade facilita a recuperação pós-perturbação. Mas os sistemas altamente interligados também podem alastrar as perturbações com maior rapidez. Ou seja, quando uma perturbação ocorre no sistema conectado, ele tende a ter uma resposta mais rápida. Mas se for, por exemplo, uma perturbação que não atinge ou que atinge de forma pontual, essa conectividade também pode ser prejudicial. Por exemplo, um campo não tem, ou com um vizinho que não tem uma barreira verde interligando. Não, está tudo conectado. Então, se der uma praga ou um incêndio, não tem corta-fogo, não tem barreira. Quando está tão conectado o sistema do outro, pode ser prejudicial. É favorável? Pode ser favorável em termos de polinização, pode ser favorável em termos de nutrição, intercâmbios, mas pode ser desfavorável quando está tão conectado, pode se alastrar de um para o outro uma mesma perturbação, de forma negativa. Então, entende-se como a estrutura e o grau em que os recursos, espécies ou atores se alastram, migram ou interagem através das áreas, habitats ou redes sociais. Hoje em dia, nas redes sociais, né, tem uma boa conectividade, né? Um exemplo, né, das redes sociais. Quando você vê uma notícia, ou então o chamado fake news, corre como pólvora, né? O estrago está feito. Depois pode até se redimir, mas ali já queimou. Ao mesmo tempo, num campo, né? Uma área, né? Quando queima, se você não conseguir botar um corta-fogo ou uma organização da própria associação ou da própria comunidade organizada para o enfrentamento, o aceiro feito, você pode se alastrar nisso. Então, a conectividade tem os pontos positivos, mas também os negativos. Então, e o grau de conectividade pode afetar a resiliência dos serviços ecossistêmicos de várias maneiras, bem como proteger esses serviços de perturbações, quer facilitando a recuperação, quer impedindo o alastramento de perturbações. Você pode bloquear também esse sistema. Não, isso aqui fecha. Tem aceiro, tem corta-fogo. Não, rebate esta notícia numa rede social. Então, como eu disse, ela pode ser positiva ou negativa. No caso das paisagens, é o fator de poder contribuir para a conservação da biodiversidade. Isso porque nos espaços verdes, com elevado grau de conectividade, a extinção local de espécies pode ser compensada pelo influxo de espécies nas áreas circundantes. Ou seja, se você tem uma área e ela está totalmente isolada por desmatamento, uma floresta totalmente isolada por desmatamento, a biodiversidade dela vai se reduzindo, né? Porque a conservação ali ficou comprometida. Mas se você tem uma área que tem os seus corredores ou as suas faixas homeostáticas, aquilo ali pelo menos consegue conectar as outras áreas e você mantém uma biodiversidade pelo próprio movimento, tanto das árvores como através das sementes,
ou dos próprios animais, ou a própria avifauna, ou os próprios insetos, né? A fragmentação de ecossistemas a partir da atividade humana com barragens e estradas tem um efeito negativo na viabilidade de uma população, né? A gente tem vários exemplos, né? Os linhões, os trabalhos, os linhões de transmissão, que eles entram mata adentro. Aí você vê que tem que ser um aceiro, tem que limpar tudo, tarará. Ou seja, no meio de uma mata, uma floresta, você corta tudo, instala torres e joga linhões de transmissão. Aí você tem que, sabiamente, fazer faixas para que aquilo não seja comprometida, a biodiversidade nas duas extremidades da linha. São linhas grandes, então eles demandam áreas grandes, contínuas. Então, isso fragmenta o ecossistema. E uma alternativa para recuperar áreas é interligar grandes extensões verdes a partir de corredores ecológicos, ou as faixas homeostáticas, né, que podem servir para recuperar isso em um momento de adversidade. Então, fragmentação e conectividade. Um elevado grau de conectividade entre vários grupos sociais pode aumentar o intercâmbio de informações e contribuir para o estabelecimento de um clima de confiança e reciprocidade. Ou seja, quanto mais elevado o grau de conectividade de grupos sociais, maior a confiança e a reciprocidade. Como também, em contrapartida, um elevado grau de conectividade expõe os sistemas socioecológicos às mesmas condições de resposta, pois são geridas por uma mesma cultura. Ou seja, perde um pouco da diversidade quando você tem todo mundo faz a mesma coisa e todo mundo segue a mesma coisa. E aí a diversidade de ações fica reduzida. Então, nas mesmas condições, várias respostas às vezes também funcionam, certo? E como é que a gente pode gerir? Identificar, mapear e identificar os componentes relevantes, sua dimensão, interação, interligações, para compreender o impacto na conectividade e na resiliência do sistema. Como é que se identifica? Quem são associações, sindicatos, sua comunidade, seu vizinho, sua feira, seu local da feira, seu movimento, seu processo de aprendizagem, né? Cada vez isso vai criando, aí aumentando a conectividade. Identificar os elementos, identificar as partes vulneráveis e resilientes do sistema. A gente tem que trabalhar com todos. Então, identifica quem são, quais que podem melhorar, uma comunidade que é mais isolada, às vezes o acesso é mais difícil. Então, é preciso também trazer eles para junto e ver como fazer que as respostas sejam equitativas para todos e o processo cresça em conjunto. Então, para restabelecer, conservar e criar, eliminar, ou eliminar os nós, né? Você conserva, cria. O nó que está dando trabalho, né? Aquele nó na rede que está dando trabalho, não. A gente pode também tirar, não é obrigado a todos, né? Se não querem andar, também não é possível também estar arrastando tudo, né? A gente puxa até onde vão. E compreendendo as interligações entre os ecossistemas e as pessoas na região. Para isso, a gente, para otimizar, em alguns casos, reduzir ou alterar estruturalmente a conectividade do sistema com o objetivo de reforçar a resiliência, né? Isso quer dizer que a gente pode ou incrementa ou reduz, né, a conectividade, para você poder ter mais resiliência dentro disso.
E como principal mensagem, a conectividade pode tanto aumentar como reduzir a resiliência dos sistemas socioecológicos e dos serviços ecossistêmicos que produzem. Os sistemas bem interligados se recuperam mais rápido das perturbações. Porém, nos sistemas demasiadamente interligados, as perturbações podem propagar-se rapidamente por todo o sistema e afetar todos os seus componentes. Como a gente estava falando, né? Uma área interligada, um campo, um incêndio, tudo conectado, se alastra. Tem um corta-fogo, tem um aceiro feito, tem uma barreira verde, pode reduzir o impacto. Neste princípio 3, a gente vai ver gerir as variáveis lentas e mecanismos de feedback. Nos sistemas socioecológicos, podem muitas vezes ser configurados de diferentes maneiras. Por outras palavras, existem muitas maneiras de interligar todas as variáveis de um sistema. Essas diferentes configurações geram serviços ecossistêmicos diferentes. Como é que as variáveis lentas podem reforçar? Os sistemas são designados adaptativos complexos ou sistemas auto-organizáveis e podem adaptar-se ou reorganizar-se em resposta às perturbações. Ou seja, quando um sistema é afetado, ele se adapta, ele reage por dentro desses componentes que o compõem. Mas existe um limite de tolerância à perturbação ou mudança, a partir do qual os processos conduzem à estabilidade do sistema começam a perder efeito. No caso, uma área queimada, se não houver uma área de reposição, uma reserva legal ou uma área que não foi afetada, o processo de restauração daquela área de forma natural vai ser mais lento, ou pode começar a nem ter efeito, né? Ou pecuária intensiva o tempo todo, as cabras dentro daquela área podem gerar perturbações que não respondem mais à rebrota. A área não dá mais rebrota, ou fraca, ou aquela espécie que tanto elas gostam já não rebrota mais e começa a perder a capacidade do solo. E como é que a gente pode gerir essas variáveis lentas? Reforçar as ligações que preservam sistemas desejados. Evitar as medidas que dificultam o feedback. O feedback é o retorno. Você tem que estar sabendo quais são as respostas. E monitorar as variáveis lentas, monitorar as variáveis lentas importantes. Essas variáveis lentas, como a gente fala, como falei, podem ser todas as que estão incluídas nisso, né? Uma rebrota, um tempo de colheita, estabelecer estruturas que assegurem as respostas eficazes. Você tem que ver como essas respostas são analisadas e qual é a minha ação conforme o feedback vai vindo. Nisso, a gente pode dizer, em um mundo em rápida evolução, a gestão de variáveis lentas e mecanismos de feedback são determinantes para manter o sistema socioecológico funcionar de modo a produzir serviços ecossistêmicos importantes. Se esses sistemas transitarem para uma outra configuração, a sua recuperação poderá ser extremamente difícil. Como eu estava dizendo, uma área devastada, se esse sistema transita para uma área de desertificação, a sua recuperação é extremamente difícil, onerosa e muito onerosa. Recuperar uma área que foi
manejada de forma inadequada, com pressão de pastejo, descaracterizando, sem incrementar, não faz incremento de vegetação, de pasto, somente tira energia através das plantas, para depois recuperar, se torna extremamente difícil e onerosa. Princípio 4. Promover a compreensão dos sistemas adaptativos complexos. Quando a gente vai ver o benefício da oferta de sistemas ecossistêmicos, temos que compreender as interações complexas e as dinâmicas que existem entre atores e ecossistemas. Uma abordagem centrada na complexidade de interações e dinâmicas é essencial para podermos aumentar a resiliência dos sistemas socioecológicos. Você tem que compreender que são complexos e eles interagem entre eles, os componentes dentro de um sistema socioecológico. E a resiliência nos ajuda a trabalhar esse processo. Para compreender os modos de pensar e comportamento. Aqui faz uma abordagem, né, sobre diversas áreas do conhecimento, uma nova abordagem centrada na complexidade, considerando-a absolutamente necessária para compreender e enfrentar os prementes desafios socioecológicos que nos deparamos. Isso daí por um lado. O afastamento de um pensamento reducionista e a aceitação de que num sistema socioecológico ocorrem simultaneamente um conjunto de ligações e interações. Reconhecem a previsibilidade e a incerteza, assim como a diversidade de perspectivas. Ou seja, não se pode... É preciso entender que o sistema socioecológico é diverso e existem ligações e interações contínuas, simultâneas, o que gera a imprevisibilidade e, às vezes, a incerteza, mas também a capacidade de resposta. E a gente tem que compreender que, nos sistemas, os atores envolvidos no sistema, como os seus modelos mentais, ou seja, estruturas cognitivas nas quais o raciocínio influencia o comportamento. Nesse aspecto, a gente tem que entender como é o modelo mental de um agricultor, de um sindicato. Por quê? Porque aí você pode ter uma percepção de como ele está entendendo. Às vezes você pensa que eu está explicando, não está entendendo, mas aí dentro disso, você avaliando como está isso, você pode ter melhores respostas e aí, ao mesmo tempo, quando há uma reação ou eventuais mudanças, você já tem como saber o que é que influencia esses comportamentos. Como promover e desenvolver a abordagem dos sistemas adaptativos? Ajudar as pessoas a organizar suas reflexões através de capacitações, através de conversas, através de relações com seres humanos e como eles se relacionam com o meio ambiente, né? Uma diversidade de métodos participativos, sistemáticos, podem ajudar a mobilizar esses grupos, né? Oficinas, diferentes interesses, mas ao mesmo tempo um bem comum, né? Um objetivo em comum, como no caso que a gente trabalha com a agricultura, e nesse momento para a resiliência das imprevisibilidades.
investigar limiares críticos e relações não lineares. Nem tudo é linear, porque no sistema socioecológico não é linear. As coisas interagem de forma, às vezes, é, digamos, estelares ou de outro formato, pois isso daí reage de outro modelo. Então, a gente tem que ver quando é linear, ultrapassado, as implicações para a gestão de sistemas socioecológicos são importantes. Assegurar-se que as estruturas institucionais correspondam à dinâmica dos sistemas. Nisso aqui entram as instituições, né, com as suas responsabilidades e competências, no sentido de substituir a gestão convencional de recursos, com a cogestão mais integrada dos sistemas socioecológicos. Por que isso? Porque às vezes as respostas das instituições, aí entram governos, sindicatos, ONGs, nem sempre estão em concordância ou, por exemplo, atendem às necessidades dos sistemas socioecológicos naquela comunidade. Então, é importante assegurar que essas instituições trabalhem e correspondam à dinâmica dos sistemas socioecológicos. Então, a abordagem da complexidade dos sistemas de adaptação é um método indireto de reforçar a resiliência de um sistema, tendo a noção de que os sistemas são um emaranhado, uma teia, né? Que não é linear, e imprevisível de ligações e interdependências. Esse é o primeiro passo para a adoção de medidas de gestão tendentes a promover a resiliência, né? Você não tem um sentido linear, como no caso a gente estava dizendo. Então, eles são como um emaranhado, né? Princípio 5, que é o conhecimento de um sistema, sempre encorajar a aprendizagem. Conhecimento é sempre de um sistema é parcial e incompleto. Você nunca sabe tudo. Sempre tem sistema, partes que fogem à regra, né? Nos sistemas socioecológicos não fogem à regra. Por conseguinte, as medidas para reforçar a resiliência dos sistemas devem ser apoiadas pela aprendizagem e experimentação contínua. A aprendizagem, como a gente estava dizendo, né, antes, é contínua, não tem fechamento. A ciência é dinâmica, o conhecimento é dinâmico. A verdade hoje, antes não era. A verdade hoje, amanhã não se sabe, mas muito vai avançando. Então, o conhecimento agora, temos diversas ferramentas que vão sendo criadas cada vez mais e mais. Haverá, então, encorajar a aprendizagem é um princípio fundamental nesse processo de estrutura resiliente. Aqui vamos ver, né, a gestão adaptativa, cogestão, né, centram a atenção na aprendizagem, desenvolvimento de novas normas e promoção da cooperação, né, aprendizagem pela prática, né, temos também o Paulo Freire, que também, né, muito importante, outro sistema de aprendizagem, né, a prática é uma ferramenta fundamental nisso, né? Quem sabe quando processa a experiência, o fazer, aprender fazendo, fortalece às vezes muito mais, né? Fortalece com certeza. Né? Então, você pode temar que, nesse contexto, a aprendizagem constante é fundamental. A governança adaptativa, temos que fazer que a aprendizagem da partilha do conhecimento estreite as distâncias entre as organizações e as instituições. Aqui entram todos, né? Governo, em todas as escalas, né? Federal, estadual, municipal, local,
sindicatos, todos. Visa o desenvolvimento de novas normas sociais e promoção da cooperação. Ups. Né? Porque existe um reconhecimento crescente da importância de uma participação mais larga no sentido de estimular a aprendizagem de todos os estratos da sociedade. A gente sabe que cada vez mais a demanda do conhecimento é crescente. Então, e como é que a gente pode proceder para encorajar? Monitorização do ambiente, longo prazo, proporcionar oportunidade de interação que fomente o envolvimento ativo dos participantes, através de reuniões, através de propostas, através de projetos, através de editais, através de estímulo a novos caminhos ou mecanismos ou canais de comercialização, né? Tentar envolver uma diversidade de participantes, cada um tem uma ideia diferente, quanto mais ideias vão crescendo esse caldo de conhecimento, estabelecer um contexto social adequado para a partilha de conhecimento, com esse conhecimento que vem, como é que a gente partilha ele, né? Assegurando os recursos suficientes para a realização de processos de aprendizagem. E essa qualificação, ir atrás de recursos para isso, pois às vezes é complicado. Online a gente ainda consegue atingir mais pessoas, mas como a gente estava dizendo, o fazer, aprendendo, aprender fazendo é muito melhor, né? Ao vivo, a cores, né? Criar condições para que as pessoas possam estabelecer novos contatos e criar comunidade na prática. Ou seja, sentar, olhar, ver, aprender, conhecer. Isso, os recursos às vezes não chegam, mas a gente sempre tem fé e corre atrás para a gente juntar e poder fazer isso. Compreender os processos de aprendizagem indispensáveis, assim como as condições e os obstáculos suscetíveis de tomar a aprendizagem ineficaz. Né? A gente tem que saber como são, né? As condições e os obstáculos. Os processos desajustados ou disfuncionais podem conduzir a estratégias ou comportamentos que colocam em risco o funcionamento. Né? Se você não tem um conhecimento, vamos buscar, mas se for disfuncional ou desajustado, pode comprometer o sistema socioecológico. E as dinâmicas de poder são também suscetíveis de influenciar o processo de aprendizagem. Isso quer dizer que um governo entra e a linha dele não é de conhecimento, de aprendizagem, é outro, e ele quer por aquilo, e isso influencia. Ele só quer monocultura. Então, aprendizagem de diversidade ou biodiversidade não será o tema central da aprendizagem, né? E exemplos apontam que o conhecimento científico prevalece, tanto na aprendizagem como na gestão. Em particular, os saberes tradicionais ou locais são ignorados, que é um grande erro, né? Pois, o caldo de conhecimento é composto por todos os componentes, né? Você tem que saber respeitar e ouvir, entender, pois em tudo tem uma base de ciência, mesmo que não seja explicitamente enquadrada no conhecimento científico, a estatística, com o processo de experimentação, bloco casualizado, ou qual seja o teu método estatístico. Mas a ciência tradicional ou local tem que ser levada em consideração. E a aprendizagem e experimentação através da gestão adaptativa e colaborativa é um mecanismo importante para desenvolver a resiliência dos sistemas socioecológicos. Assegura que diferentes tipos e fontes de conhecimento são avaliados e considerados quando do desenvolvimento de soluções, o que também conduz a uma maior disponibilidade para experimentar e correr riscos. Ou seja, um risco real é tentar. Não existe risco se não tentar. Então, mas também
o que gera isso é que tentar, você já tem pelo menos a vantagem de estar fazendo, no outro não. E a experimentação é fundamental para isso, pois é a base do conhecimento, até mesmo do científico. O princípio 6 é alargar a participação. Aqui podemos ressaltar que é super importante a participação, a colaboração, o estar em um processo de conectividade, né? Como falamos no princípio 13, né? Fundamental para desenvolver a resiliência. Contribui para estabelecer elos de confiança e as relações necessárias para aumentar a legitimidade de diferentes tipos de conhecimento e reforçar as competências dos processos de decisão. Não, então, assim, a participação contínua. Alargar a participação não é pontual. Você colabora, nós colaboramos, juntos colaboramos. Isso funciona. Tentar envolver a diversidade de todas as partes interessadas na gestão dos sistemas é suscetível a aumentar a resiliência. Então, a diversidade, como já tínhamos ressaltado, né, aumenta a resiliência. E alargando a participação, você aumenta isso ainda mais, porque não é a pontualidade de um participante, mas sim o tempo e o envolvimento ao longo do processo que aumenta a resiliência. Por isso, aumenta o processo de identificação e interpretação de perturbações. Participação de pessoas leva à tomada de decisões, ponderando para a não geração de conflitos e ameaça à resiliência. Né? Porque a participação das pessoas, às vezes, pode gerar conflitos, isso é lógico, em pontos de vista diferentes, ideológicos, mas de forma ponderada, não podemos tomar decisões corretas que agradem ou satisfaçam todas as partes de forma ordenada, sem ameaçar a resiliência. E aqui temos 6 orientações. Clarificar os objetivos, né, de forma clara, né, o que estão esperando, objetivo, expectativas, envolver os intervenientes certos, né, chamar lideranças, ou possíveis lideranças, ou formar lideranças, né, porque às vezes as lideranças também precisam ser trabalhadas, inclusive em todos nós, sempre. Disponibilizar recursos para o reforço das capacidades, né, através de capacitações, poder resolver as questões de poder e eventuais conflitos, e assegurar recursos suficientes para possibilitar uma participação eficaz. Então, esses daí são os mecanismos que podem alargar a participação, ou seja, o envolvimento da comunidade, o envolvimento dos participantes do sistema socioeconômico. A participação ampla e organizada é suscetível de criar um clima de confiança, gerar uma comunhão de pontos de vista e dar visibilidade a perspectivas que não deveriam forçosamente de processos científicos mais tradicionais. Ou seja, a gente não somente o processo científico, mas também uma comunhão, uma união, uma organização que crie um sistema entre a comunidade baseado na confiança, no apoio e na colaboração. E aqui o 7º princípio: promover os sistemas de governança policêntricos. Poli quer dizer muitos, né? Mono, um. Poli, muitos, mais de 4.
vai dizer policêntricos, né? Quando a gente fala em policêntricos, inclui múltiplos órgãos diretores que interagem para criar e aplicar regras num domínio específico. São considerados uma das melhores formas de alcançar respostas coletivas a perturbações ou mudanças, né? Como a gente estava dizendo, mais de uma governança, que não seja centralizada a governança. Como é que ela reforça a resiliência, a governança policêntrica? Proporciona oportunidade de aprendizagem e experimentação, pois há uma interação, uma criação de várias governanças. Permite uma participação mais ampla, pois há diversas opiniões, então há uma participação melhor, melhoram a conectividade, não há uma governança regindo tudo, geram a modularidade, vários módulos de governança, aumentam o potencial para a diversidade de respostas e desenvolvem a redundância suscetível de minimizar e corrigir erros no sistema, né? Porque ela ao ser policêntrica, várias respostas podem ser atuar ao mesmo tempo, né? Atuar ao mesmo tempo. Aqui se diz que os estudos clássicos sobre a governança da sustentabilidade dos sistemas socioecológicos apontam para a importância das chamadas instituições alinhadas. Elas estão interligadas através de um conjunto de regras que interagem em diversas escalas, níveis e estruturas, para resolver problemas com rapidez pela pessoa certa no momento certo. Ou seja, alinhada na questão aí é que naquele local, com aquela governança, dentro desse sistema policêntrico, ela resolve naquele momento, certo? Se fosse só uma governança que está em determinado local, até que chegasse a tomada de decisão, talvez já não podia estar resolvendo. E tem como desafios necessidade de contrabalançar a redundância e a experimentação com os custos de envolver membros de múltiplos órgãos, diretores e representantes de grupos de interesse, os potenciais conflitos entre os diferentes utilizadores dos sistemas ecossistêmicos. Pois aí todo mundo quer, digamos, tem que ficar bem caracterizado como será e quando, quem será e o que fará dentro dessa governança, né? Porque pode gerar conflitos. Ele se instala lá e diz que é dele, e aí a governança é dele, mas aí não, calma, vamos trabalhar juntos, e aí você consegue uma resposta adequada. De escala de shopping, né? Compra em escala, uma situação em que os grupos insatisfeitos com a política numa certa escala dirigem simplesmente a outro fórum político mais favorável para manifestar os seus interesses. Ou seja, ele não está mais de acordo com aquilo, corre para um outro processo, uma outra comunidade, outra oposição, outra ideologia. E a colaboração entre as instituições e escalas superiores melhora a conectividade e aprendizagem entre escalas e culturas. As estruturas de governança bem organizadas podem responder com prontidão a mudanças e perturbações, visto que são enfrentadas pelas pessoas certas no momento certo. Como eu estava dizendo, quando existe mais de uma governança, há uma distribuição do chamado poder, e isso pode dar uma resposta de forma autonômica naquele lugar, naquela hora, pela pessoa certa. Obrigado pela atenção de vocês e fico para respostas que vocês julgarem necessárias ou para complementar ou algum encaminhamento. É isso, ô Jaime, muito obrigado aí pela sua apresentação.
Obrigado a vocês pela paciência. É Bastante realmente um informação, te tema, agradeço. tema muito, muito forte, né? Espero Uhum. que a gente possa aproveitar um aproveitamento grande, pois a importância dele é gigante para esse processo que a gente vive ultimamente, né? Perfeitamente. Então é isso. Vamos continuar aí, aproveitando esse conjunto de informações, né? Vocês vão receber as cartilhas, né? Os links das publicações que são a origem dessa formulação do Centro de Resiliência de Estocolmo, né? E lógico que isso dá para ser relacionado com as coisas que a gente vive, né? Com a necessidade nossa, no semiárido, né? Especialmente na Caatinga, né? Toda essa questão do manejo adequado, né? Da produção florestal, né? Na Caatinga e a própria questão do uso do fogo, né? Tudo isso tem aí que levar em consideração a capacidade de recomposição, de regeneração dos sistemas, né? Eu acho que é um pouco o sentido desses princípios da resiliência, né? De como eles são atingidos, são importantes de constarem para a gente ter uma melhor resiliência no território. A compreensão disso é importante para entender tanto a interação com os sistemas alimentares, quanto com o que vem pela frente, que é exatamente essa governança policêntrica, essa capacidade de governança comunitária no território. Tá bem? Então é isso. Ficamos aí nessa. Quanto à apresentação, fica essa parte, né? E aí a gente vai para fomentar essa discussão, né? A partir desse conhecimento, tá bom? Tá bom. Obrigado.